Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro O Estrangeiro, escrito por Albert Camus em 1942. Este romance que trata de um narrador-personagem chamado Meursault, que vai procurar transmitir a ideia sobre o existencialismo, a questão do absurdo. Para já eu convido a fazerem parte deste canal, por favor, de inscrever-se, dar um like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Esta obra está dividida em duas partes. Os acontecimentos narrados nesta obra acontecem dentro do território da Argélia. Isto quando a Argélia ainda era ocupada pelos franceses, em 1941, 1942. Porque nós vemos como as diferenças de tratamento entre o colono e o cidadão árabe era visto dentro daquela mesma sociedade. Porque nós podemos até pensar o que é o estrangeiro nessa literatura de Albert Camus. Nós podemos ver que o estrangeiro é todo aquele cidadão, toda aquela pessoa que não se insere dentro de uma sociedade, que os seus comportamentos podem variar muito consoante os padrões daquela época. E isso é que vai trazer muitas interrogações na segunda parte desta obra. Porque na primeira parte desta obra contamos a história do passamento físico de sua mãe e como o Meursault vai encarar este acontecimento como um acontecimento normal e não se comove perante a morte da sua própria mãe. Ele pede alguns dias para ir ao asilo onde a mãe estava, ele não demonstra nenhum sentimento, nenhuma tristeza e não derramou nenhuma lágrima perante o corpo de sua mãe, que até pediu que não fosse aberto o caixão, não queria ver o corpo, o rosto da mãe. E isso vai manifestar uma certa insensibilidade dentro do nosso personagem. Nós começamos a ver como ele é insensível até perante a morte do seu ente querido, da sua mãe. Porque nós vemos que no decorrer desse mesmo funeral, que as pessoas que conviveram com a mãe em pouco tempo manifestaram mais emoções, mais sentimentos perante o passamento físico daquela mulher. Mas o próprio filho não se comove, até fuma um cigarro, bebe um café e deixa a coisa andar. Depois de terminar a cerimônia do enterro, ele vai para casa com pensamento em dormir mais tempo, aproveitar o tempo que ele não esteve a trabalhar. E aproveitar ter os seus encontros com a sua namorada, fazer a sua vida, seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido dentro daquele momento. E que ele disse que a vida continua e nada mudou, porque outro dia vai trabalhar e as coisas continuarão a ser a mesma. E cada vez que as pessoas o perguntavam sobre esse acontecimento, ele sempre dizia que a mãe morreu, mas a culpa não era dela. Ele vai conhecer algumas pessoas, vai testemunhar certos acontecimentos que ele não tem nada a ver, mas porque, enfim, ele tem que manifestar o seu acontentamento e seu braço amigo para um certo amigo. E com a sua namorada a mesma coisa, ele não mostra nenhum sentimento amoroso perante ela. E cada vez que ela perguntava se ela gostava dela, ele respondia: desculpa não magoar teu sentimento, mas não. E ela queria casar com ele. E isso vai poder sempre demonstrar como essa pessoa vivia num tanto quanto faz das coisas, que deixava as coisas desenrolar, porque ele não tem controle sobre a própria vida. Então vai vivendo cada dia como se fosse um ser abandonado por aí. E num certo dia vai ter uma briga na praia, onde o Raimundo, o Meursault e Massa vão estar juntos, vão lutar contra dois árabes e ele, Meursault, vai estar apenas a testemunhar e o Raimundo vai sair totalmente ferido com uma navalha. E para compensar com esse mesmo sofrimento, Meursault pega numa arma e vai caminhar na praia e encontra esse mesmo cidadão, esse mesmo árabe. E vendo que o sol estava incomodando bastante e pensando que esse mesmo árabe podia reagir, ele pega e dá um tiro nesse mesmo árabe. E vendo que este árabe já estava morto, ele chega novamente e dá mais 4 tiros. E depois passamos para a segunda parte do livro, onde vai desenrolar o processo da condenação do próprio Meursault. Mas ele não estava preocupado com isso, porque ele tem a certeza que cometeu o crime, então tanto faz esse mesmo processo do julgamento. Enquanto pediam que ele tivesse um advogado, ele não queria, mas como as leis previam que ele devia ter um advogado para continuar com o mesmo processo e ter julgamento. Durante esse julgamento nós vamos ver que o foco da condenação não é o crime que ele cometeu sobre matar este mesmo árabe, mas a sua insensibilidade perante o passamento físico, perante a morte da sua própria mãe, que não derramou nenhuma lágrima. E isso devia ser condenado perante os juízes.
E isso não era permitido dentro daquela sociedade que um filho não demonstrasse emoções e sentimentos perante a morte da sua própria mãe. E não manifestar as emoções perante a morte da mãe é mais grave do que demonstrar a insensibilidade perante a morte de um árabe. E isso vamos ver como a conjugação do cidadão de primeira, cidadão de segunda categoria dentro daquelas sociedades colonizadoras. Isso é um problema grave, porque até quando lhe mostram as questões de Deus, ele renega confiantemente que ele não tem esperança na vida após a morte, não quer se converter, não quer que isso seja o adágio para poder se converter para um bem melhor. Mas ele demonstra cada vez mais que isso é um sentimento que ele vai continuar nutrir para ele mesmo. Que o sentimento de liberdade não se conclui quando a pessoa é presa, porque a pessoa é porque a pessoa pode ser feliz dependente da situação que ele se encontra, onde ele se encontra. E isso é um acontecimento muito importante para nós conseguirmos entender como funciona o absurdo, o existencialismo. Porque ele fala, perante um dado momento a pessoa começa a se acostumar com sua própria existência e encara essa mesma existência como a sua própria felicidade. E a pessoa não vai começar a demonstrar cada vez mais a fraqueza perante a vida, mas fortalecer cada vez mais e adaptar-se perante a sua própria existência. E isso é um dos acontecimentos que nós podemos ver como o existencialismo se casa para compreendermos a questão do absurdo da vida, como isso é uma questão de sobrevivência, que a vida não tem sentido, que não temos nenhum propósito perante a nossa própria existência. E isso deve ser buscado cada vez mais. Eu penso que a mensagem principal dessa obra do Estrangeiro de Albert Camus é essa, que nós não conseguimos encontrar um propósito na nossa própria existência. Por mais que as pessoas apresentem um propósito para ti, você tem que recusar aquele mesmo propósito, porque só você tem a plena certeza de como você quer viver. Mesmo que as pessoas te acham como um estrangeiro dentro da sociedade, você tem que continuar a buscar cada vez mais a própria vontade de viver, encarar os seus medos, sua própria felicidade e trabalhar para isso. E nós vemos que este livro é uma obra magnífica e para já eu convido a leitura desta obra para que nós possamos entender como vai funcionar a questão do existencialismo, como a questão do absurdo, a questão da liberdade da pessoa. Que aquela pessoa, por mais que a gente se manifesta como um crítico perante a vida, as pessoas vão sempre nos julgar consoante as nossas aparências. E tudo aquilo que a gente demonstrar como é, as pessoas vão poder julgar aquilo como certo e verdade. Não importa, como diz a frase do advogado perante a defesa, esse julgamento é que tudo é verdade e nada é verdade. E isso é que funciona com a nossa própria vida, que nós julgamos as aparências como verdade, não importa muito o que a gente tem por dentro. É isso que vai desenrolar a própria questão existencial da nossa própria vida. Quem somos nós perante a sociedade? Será que somos um estrangeiro? Será que a não demonstração da sensibilidade perante a morte de alguém nos torna a pessoa mais cruel perante as pessoas que se demonstram essa maior sensibilidade? Será que são melhores pessoas do que os outros? Essas são várias questões que nós podemos levar em jogo nessa mesma questão, nesse mesmo livro, para que nós possamos ver como as diferentes formas de encarar a vida podem trazer as consequências dentro da própria sociedade e que as consequências dos nossos atos podem ser diversas perante as nossas próprias escolhas, que a vida não está definida um certo rumo, um certo sentido, que as pessoas vão colhendo muitas das vezes aquilo que as pessoas decidem fazer com a própria vida, que ninguém vai apontar o caminho certo, mas cada pessoa vai escolher aquilo que ele quer e perante essas mesmas escolhas é que vão trazer as mesmas consequências nas nossas próprias vidas, porque se ele não disparasse, se ele chorasse durante o funeral da mãe, tudo seria diferente. Mas como ele não chorou, como ele não teve escolha em não premir a arma e matar o Moro, o árabe, e isso traz algumas consequências da vida. Não que isso seria um propósito da sua própria vida, não que isso não era busca de sentido, mas um diálogo que nós podemos ver nessa obra é o diálogo que ele vai ter com o padre, que ele não vai aceitar. Ele vai preferir ser queimado no inferno do que viver novamente. Ele vai preferir que a vida se termine aqui, mais nada. Que a morte não seja uma continuação do próprio sofrimento encarado como ele vivia a sua própria vida no passado. E que a vida é melhor que tenha um princípio e um fim, e não tenha continuação.
Nesta obra de Camões eu quero aqui trazer uma pequena reflexão. Como é que nós nos vemos perante a sociedade? Será que nós somos estrangeiros? Será que nossas atitudes perante a sociedade nos veem como estranhos? Será que a nossa insensibilidade pode trazer consequências negativas perante a nossa vida? É isso que eu quero aqui transmitir para todos os leitores. Por isso, por favor, partilhar esse vídeo para mais pessoas, dar um like, comentarem sobre várias consequências das nossas vidas, nossas escolhas erradas que fizemos e temos que viver com as consequências na mesma. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Daqui é o Jovete. Até a próxima.